Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com um cara que eu gosto, respeito, admiro, meu amigo Rodrigo Rossellini. Já trabalhamos juntos aí em outros carnavais. E o Rodrigo é um cara múltiplo, né? Eu me vejo muito também em você nesse sentido, porque assim, músico, professor, marceneiro, Tá amador, falando, né? né? E é muito legal quando a gente tem essas habilidades, né, cara? E poder conversar um pouco sobre isso. E o objetivo aqui hoje é falar sobre a licenciatura em História, que é o que ele fez, entender como é que é esse mundo, dessa profissão. Hoje eu tenho muitos alunos já querendo ser professor, e tem aquela coisa do pai falando, não, professor você não vai ser não, senão É, você vai morrer de fome. Bem é. assim, né? E precisa estudar, precisa fazer o quê? E vamos conversar sobre música também, e outras coisas aqui, para você se apresente para o nosso Valeu. público. Obrigado, Dudu, pelo convite, para a gente ter essa conversa. Bom, eu sou o Rodrigo. Algum tempo atrás eu era Rossellini, Sempre dependendo foi. do período, dependendo do contexto, né? Eu comecei a trabalhar como professor na iniciativa privada. Lá se vão 23 A gente anos. começou mais ou Eu menos acho na que eu mesma comecei em época. 2001, por aí. E como professor de artes, porque eu estava ainda concluindo a licenciatura em História, né? Aham. E essa questão da licenciatura em História, e aí fazer um parênteses aqui, você falou agora há pouco, às vezes o adolescente está no ensino médio, pensando, né, no que vai Vai fazer. fazer, Aham. e eu até o meu terceiro ano do ensino médio eu não queria ser professor, né, de jeito nenhum, né? E eu já estava ali, chegando à metade do ano, tendo que escolher prestar vestibular para quê, e já tinha pensado em tudo, né? Pensado em ser arquiteto, pensar, porque eu desenhava, eu desenho, gosto de desenhar. Você falou marceneiro aí brincando. Eu gosto muito de Artista. artes plásticas também, desenho. E eu queria fazer arquitetura, né? E aí depois, quando eu comecei a perceber que eu teria que estudar bastante matemática e eu não era o meu forte, Aham. eu comecei a mudar. E nós estamos falando de um período, de um contexto, né? De um outro país. Nós estamos Uma outra cidade falando também. outra cidade, Você não outro país. tinha Nós oferta estamos de falando do superior final por. do século XX aí, né? Década de 90 do século XX. Não havia tantas possibilidades. Não só não havia aqui na cidade e na região, mas como as profissões também eram mais engessadas, né? O leque de oferta, a gente não tinha muito o direito de querer ser algo que fugisse muito aquele padrão clássico da medicina, da odontologia, do direito, da engenharia. Eram essas quatro estradas que se apresentavam para a gente, né? Então a gente não tinha muito, a não ser raríssimas exceções de algumas pessoas que tinham de repente um histórico Publicidade. familiar e tinha algum exemplo, alguma coisa que poderia. Isso é um problema estrutural do Brasil, na verdade, que em boa parte ainda se mantém. Quer dizer, a pessoa ser um artista profissional, por exemplo, em alguns países isso é possível. Quando eu falo artista profissional, não estou falando da pessoa famosa Ok. que vai. Mas às vezes eu conheci um garoto, por exemplo, que era meu vizinho, ele é contrabaixista profissional numa orquestra sinfônica, músico de música clássica, né? E ele vive em outra região do Brasil e a profissão dele é ser músico de orquestra Legal. sinfônica, né? Isso assim, isso é uma coisa Muito muito raro. rara, Muito né? raro. Muito difícil. Assim. Então, ali para mim o que se descortinou era isso. Bom, se eu gosto mais de humanas, então eu vou fazer direito. Era o máximo. Isso né? E aí, cara, um belo dia, numa aula de história, aqui no liceu, né? Ou aqui no liceu, Isso. eu estudava, né? Fiz meu ensino médio no liceu, e numa aula de história de um professor que eu gostava muito,
ele um dia, a gente já tinha feito ali, sei lá, o segundo bimestre, já tinha visto as notas e tudo. E ele falou, olha, tem alguns alunos aqui que eu percebo que gostam muito de história, tem notas boas e tal. E eu vejo que às vezes vão fazer uma escolha de fazer um vestibular para um curso de uma área que de repente está escolhendo muito pelo que gosta de estudar, mas não está pensando muito no cotidiano da profissão. Que legal você falar isso. E eu gosto muito de conversar, e toda a minha vida como professor de ensino médio, eu sempre fiz questão de ter essa conversa em algum momento, ou em vários momentos do ano, com esses alunos. Quem foi esse professor? O professor Everardo. O professor Everardo Paiva de Andrade é meu amigo pessoal muito próximo, queridíssimo. Até hoje, daqui a pouco eu volto até a falar dele. E ele deu esse toque, assim, quer dizer, você vai fazer direito porque você gosta de estudar história? Ele falou para mim, ele falou na aula para a turma inteira. Sendo que a faculdade de Direito dura ali 5 anos. E depois que a faculdade acabar, o que você vai ser? Né? Porque a faculdade dura 5 anos, alguns duram 4, alguns duram 8 e tal. Mas depois que aquele período passa, o resto da sua vida, por mais 3, 4 décadas, daqui para frente talvez até mais, né? Você vai ter um dia a dia, um cotidiano numa profissão. E por isso que é até cruel isso, né? Porque um garoto de 17, uma menina de 17, 18 anos, tem que escolher o que vai ser, o resto da vida, mas na verdade não está muito pensando nisso, está pensando na faculdade que vai fazer. Eu lembro que tinha um pessoal que queria fazer medicina porque gostava de biologia, né? E por que não fazer biologia, né? Fazia medicina porque gostava de biologia, gostava de química, e alguns queriam usar branco na faculdade porque era um sinal de status circular pela cidade vestido de branco. Uma bobagem, né? Mas, enfim, o adolescente às vezes se deixa levar por questões assim e não para pensar, caramba, eu vou passar 40 anos depois vivendo dessa escolha que eu fiz. Eu vou te falar uma coisa, acho que é o terceiro episódio que eu falo isso aqui, e tem tudo a ver com o que você está falando. Eu adoro o que eu faço. Sexta-feira à tarde, eu tenho uma turma de alunos que querem fazer medicina. Sexta-feira à tarde, eu estou morto. Hoje a gente está aqui uma quinta-noite, né? Amanhã à tarde. Mas eu entro em sala com um gás, que eu adoro aquilo, adoro. Eu vou até o final, chego em casa, eu apago. Mas eu chego numa felicidade de estar ali, eu estou no meu ambiente, estou fazendo o moleque entender. É isso. Tá louco, cara. Aí eu falo para ele, olha só, vocês querem ser médico? No dia que eu estou muito cansado, que eu percebo que o cansaço está batendo, que eu estou ali empolgado, vocês querem ser médico mesmo? Pensa bem, porque se quiserem, vai. Claro. Porque vocês vão ter que ter plantões de madrugada, vocês vão ficar assim. Um ambiente hospitalar, né? Enfim. Se você está preparado para isso, vai, mas se não, pensa direitinho, porque assim, eu tô falando isso porque eu tô aqui feliz da vida, cansado, mas eu tô aqui, vocês estão vendo, eu tô realizado, né? Você tá dando aula sexta-feira à tarde com vocês. E mesmo assim a gente se cansa, mesmo assim tem os momentos de crise em que a gente para repensar se é isso mesmo e tal. É porque não é só a escolha profissional, mas como você vai viver aquela profissão também. Porque nem todo professor é igual, nem se você vai fazer algo no universo da educação, não é restrito à sala de aula, você tem outros, você mesmo tem experiência de, enfim, gestão e tudo mais. Então, não é tão limitador assim também. Então, foi esse dia com esse professor, e aí ele dizia, olha, eu sou professor de história, a minha mulher também é professora, e assim, as pessoas ficam falando que o professor ganha mal, o professor passa fome, o professor não sei o quê. Cara, eu tenho meus filhos estudam, escolas boas, a gente viaja nas férias, a gente tem uma vida de classe média, confortável e tal. Ou seja, é possível, né? Aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou, então eu quero viver, eu quero ter uma vida igual a desse cara. Né? Legal. E aí uma coisa que eu pensei, e tá sempre no meio de gente jovem, tá sempre ali conversando, né? e participando de um momento importantíssimo da formação, do caráter, da vida, né? daquelas pessoas. E isso transformar a sociedade de alguma forma. Sim. Porque eu tinha muito essa preocupação, eu queria fazer alguma coisa
Cara, você lembra da Maitê, minha filha? Maitê, Ela quer ser professora de história. olha aí. Que orgulho. Olha aí. Então, quer dizer, porque você, de alguma forma, você vai estar ali dando uma contribuição para, né, para transformar a sociedade. E, puxa, aí eu fui fazer licenciatura, fiz o curso que estava ao meu alcance, aqui em Campos mesmo, no Uniflu. Ali mesmo fiz uma especialização lato sensu. Então, foi nesse contexto que eu comecei, tinha uma carga horária grande de História da Arte, por exemplo, 2 semestres de História da Arte. E aí uma escola privada aqui da cidade, um colega que já trabalhava lá... É sempre assim, né? E aí pediram, indica alguém e tal, não sei o que, aí me chama. Eu já tinha esse pé no mundo das artes também, com teatro, com música e tal, então foi aí que eu pisei na sala de aula pela primeira vez como professor de artes, até eu concluir a minha graduação e minha especialização lato sensu, que eu fiz na sequência, na mesma instituição. Aí foi que rodei em sei lá quantas escolas aqui da cidade. Era Onde a gente se encontrou, a gente se conheceu. Era um momento difícil, né? Vocês, eu fico muito feliz que eu venho aqui e vejo esse trabalho que vocês estão fazendo. Você, o David, o Júlio, toda a equipe. Eu falo de vocês três porque são os três que eu conheço, com quem eu já trabalhei. E isso que vocês estão promovendo, quer dizer, essa casa onde funciona, né, a administração da escola, isso é uma aula de educação patrimonial. Se a gente tiver um espaço, eu queria falar um pouco sobre isso. Por favor. Então, assim, mas eu sei o quanto é difícil os estudos que vocês estão fazendo, enfim, porque, né, é uma outra parte do processo, que é o processo de gestão, o processo de administração, que envolve uma série de outros fatores. E não é fácil, como não era lá em 2001, 2002, a gente viu muitas escolas fechando, muitas escolas com dificuldade de pagar os professores, de honrar os compromissos. Era uma fase de mudanças, onde algumas escolas conseguiram se manter, né, e outras, infelizmente, não. Interessante, não sei, não precisa falar o nome, mas eu entrei numa linha de uma escola dessa que estava fechando, então também foi ótimo, porque me deram uma carga horária enorme, né? E aí eu não recebia nada, mas recebi experiência disso que trabalhava lá. Poxa, teve escola que eu era o professor de história do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Era tudo eu, né? Então, assim, imagina, eu tive que estudar a beça, porque você tinha que dar aula de todo o conteúdo, né? Da educação básica. Aí aparece um concurso, você faz... Você está pronto, praticamente, né? Então, assim, essas experiências são incríveis, mas, infelizmente, muitas escolas, né, não conseguiram se manter e outras se mantiveram, foram adotando outras estratégias. Então, quando eu vejo vocês, assim... nessa empreitada e assim, bem sucedida e criativa, enfim, isso é muito animador, porque eu hoje já há bastante tempo estou no outro lado, estou no serviço público, né? Sou servidor público, trabalho com a educação pública, mas não sou daqueles que acham que vilaniza a educação privada, não. Eu acho que ela cumpre um papel muito importante, né? Principalmente como sendo o diferencial, oferecendo aquilo além, aquilo que vai atender a uma demanda específica de setores da sociedade. Compreendo totalmente. Mas a educação pública, dos 15 anos para cá, passa a ser a minha principal, assim, fronteira de trincheira de luta, né? Porque eu acho que... Hoje você é professor do IFE? Eu sou professor do IFE. Qual curso? Ensino médio? Eu costumo dizer, quando vou falar sobre isso, que eu sou eu pertenço a uma categoria profissional do magistério. O nome da nossa carreira é professor do ensino básico, técnico, tecnológico, né? EBTT, Educação Básica, Técnica e Tecnológica, que é uma das 2 carreiras que existem na rede federal. A outra é o magistério superior, que são os professores da universidade, né? E nós somos o EBTT, né?
Nós, da Rede Federal dos Institutos Federais, dos Cefetes que ainda existem no país. A Maite está fazendo Cefet. E do Colégio Pedro II. Ela optou ficar no IF. Ah, legal. Então, assim, esse profissional BTT, diferente do magistério superior, ele é um professor que atua na educação básica, ou seja, nos cursos técnicos de nível médio, até a pós-graduação no último nível de doutorado. Que legal, cara. É o mesmo professor, é o mesmo profissional. Quando você faz o concurso para ser BTT. Vamos ver se ele está lembrando aqui, que eu lembro. Você fez a prova desse concurso em que cidade? Nós fomos juntos fazer a prova. Você foi comigo no meu carro. Eu fiz a prova. Naquele carro. Eu, nossa, você, Roberta. Eu, Roberta, a Aline, que era amiga da Roberta, que acho que só eu que não passei. Se tornou o Horácio, professor de inglês, que também passou. Aquele carro deu sorte. Assim. Aquele concurso foi o primeiro concurso para o IFE de Bom Jesus, né? Que tinha acabado de aderir ao Instituto Federal, né? Antes era um colégio, uma escola técnica ligada à UF, né? Uma escola técnica agrícola, e passou por uma revolução que impactou a cidade inteira, a região inteira, né? De um ano para outro, você tinha uma escola que tinha 80 alunos quando a gente chegou lá, quando teve aquele concurso, e no final do ano seguinte tinha aproximadamente 1.000 alunos. Caramba! Então, assim, foi construído um outro prédio, foi uma avalanche de recursos, que é um outro momento importantíssimo, né, da história da educação brasileira, que foi todo esse processo, tanto de expansão das universidades, quanto da criação dos institutos federais e a capilaridade que isso ganhou, né? Você hoje tem acesso a curso superior público de qualidade sem precisar estar viajando para a capital, né, para fazer. Então, no interior, em várias cidades, você tem ali essa oferta. Eu acho legal, porque assim, vamos falar de uma coisa bem legal aqui da carreira de professor, não só de história ou biologia, que muita gente não se liga, não entende. Gente, existem duas áreas que é permitido ter duas matrículas públicas, a área de educação e a área de saúde. Acho que no seu caso você deve ter feito para dedicação exclusiva, por isso você não tem. Porque tem um limite de carga horária. Né? Mas os professores, de modo geral, eles trabalham em dois empregos públicos, se forem concursados e quiserem. E também desde que não ultrapasse 60 horas por semana. E pode trabalhar na rede privada também. Ou seja, vai trabalhar muito, mas você acha que médico ganha bem? Hoje a nossa geração já trabalha muito mais do que a geração dos nossos pais e avós, e a tendência é que, em termos de volume de trabalho e tal, isso ainda permaneça, a não ser que a gente dê uma mudança aí na forma de organizar o trabalho, o mundo do trabalho. Mas, por enquanto, que eu acho que é o caminho. Né? A gente vê hoje em vários países processos nesse sentido, de redução da carga horária, para que haja mais empregos, mais pessoas trabalhando, porque se uma pessoa só acumula todos os empregos, vai faltar para alguém. Né? Isso é contraproducente até em termos da dinâmica do próprio capitalismo. Mas há muitas possibilidades. Então, falando da carreira do professor BTT, no momento, hoje, eu sou um professor que dou aula de história no ensino médio integrado ao técnico, lá aqui no Campus Centro. Poderia não estar mais fazendo isso à medida que eu fui me especializando. Aí, depois que eu passo nesse concurso, eu consigo, depois de 3 tentativas, fazer um mestrado, porque todas as outras tentativas esbarravam na minha falta de disponibilidade de tempo. Então, você, na hora de uma entrevista, no processo seletivo de mestrado, chegava lá, você trabalha? E que horas que você vai fazer a sua pesquisa? Então, fui reprovado umas 3 vezes antes de... E depois não, aí eu já, como professor na federal, eu pude fazer o meu mestrado, na sequência o doutorado. Foi traumático, porque você fazer mestrado e doutorado assim em sequência significa que você vai ficar ali
pelo menos 6 anos. No meu caso, eu tive que prorrogar o prazo, então foi mais tempo ainda. Ok, você teve um tempo, foi em Londres, na Inglaterra, foi... Eu fiz um período do meu doutorado, né, que a gente chama de estágio sanduíche, né, que é uma modalidade da CAPES. Em outros países, por exemplo, em Portugal, isso se chama estágio intercalar de doutoramento. Um nome mais, né, bonito. Aqui a gente chama de sanduíche. E todo mundo lá fora ri quando a gente fala isso. Eu faço sanduíche. Porque como, né, é como se fosse um pão, é o início do seu doutorado aqui na instituição brasileira, o recheio é o período que você vai fazer no exterior, e o outro pão é quando você volta e termina o curso. E isso, assim, me custou mais tempo. Você ficou em Londres? Não, eu fiquei em Lisboa, foi na Universidade de Lisboa. Não sei por que eu te vi em Londres. Não, foi a única cidade, as pessoas falam assim, esse pessoal vai fazer doutorado de sanduíche no exterior para ficar fazendo turismo, para ficar passeando. Cara, foi a única viagem que eu consegui fazer. Eu tive colegas que até viajaram mais, pessoas que eu conheci lá. Mas como eu acabei escolhendo ir para o país também, onde as coisas custam mais caro, eu viajo, mas eu acabei apostando todas as fichas na viagem para Londres e Liverpool. Eu achei que você tivesse feito lá, porque assim, eu te conheço, assim, rede social dos Beatles, eu fui para conta disso. Você pode contar um pouco sobre a sua banda? Posso falar, né? Mas agenda de show, mas também é o seguinte, quando eu te vi, eu falei, caraca, cara, esse cara tá lá, atravessando a rua, tá lá vendo... A famosa foto atravessando a Bay Road. Você ainda tem aquele disco de vinil dos Engenheiros do Havaí? Tenho, você me deu. Tenho. Tá lá, era o que faltava para minha coleção de vinis, eu só tinha CD. Que legal. Aí uma vez visitando você lá, você tinha lá, pega para você e tal. Fiquei feliz disso. Então, Dudu, é uma assim, imagina, hoje eu tô lá no ensino médio, mas estou também na graduação em geografia, né, na licenciatura em geografia. Esse semestre eu não estou com disciplina, mas estou lá como professor orientador de alguns alunos. Pós-graduação lato sensu de especialização, né? Trabalhando com práticas pedagógicas na contemporaneidade. É um curso que atende a uma demanda boa de professores formados nos cursos de licenciatura que a gente tem na cidade, né? Na UF, no IFE, e que fazem ali aquela especialização porque é um curso curto, mas que tem uma pontuação importante nos concursos, quando você vai fazer, te dá uma experiência de pesquisa, você produz ali um trabalho final, que é um artigo importante, onde também estou lá orientando alunos, e tem uma disciplina, e mais recentemente, no mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. Legal. Que o IFE, não o Campus Centro, mas o Campus Macaé, no momento, é a instituição associada a esse programa, que é um programa nacional de mestrado profissional, né? E eu estou lá numa linha de pesquisa que trabalha com memória, patrimônio. Então, assim, resumindo, você saiu do ensino médio, fez licenciatura em História aqui na cidade. Especialização também aqui na cidade. Aí fiz mestrado e doutorado na UENF, mas depois de uma carreira de professor na rede privada, né? Aproveitou as oportunidades que a cidade ofereceu e a partir disso você foi fazer um sanduíche. E aí fiz essa opção, né, Dudu? Porque assim, eu cheguei num momento que eu percebi o seguinte, aquele período que a gente trabalhava junto mesmo, né? Nos primeiros anos eu cheguei a trabalhar em 4 escolas ao mesmo tempo, acho que foi o máximo que eu consegui. E aquilo que você falou, eu às vezes não recebia o salário, as escolas tinham dificuldade, mas foi um aprendizado e tal. Até que eu consegui trabalhar numa escola mais estável, que foi onde a gente trabalhou junto, né? E aquilo ali me deu o seguinte, poxa, agora eu tenho um salário em dia, eu tenho um plano de saúde, eu tenho aqui a minha carga horária de aulas. Eu optei por ficar trabalhando só lá. Porque chegou um ponto que, assim, eu percebi, e aí cada um tem seu limite, cada um tem as suas escolhas da vida e tal. 2 tempos de aula, 1h30 de aula, para mim, é desgastante fisicamente.
Uma manhã inteira de aulas, mais uma tarde inteira de aulas, para mim, eu termino o dia sem voz. Até preciso, eu canto, preciso desenvolver melhor tecnicamente isso, mas uma aula para mim é um processo muito visceral, Assim, sabe? O momento de uma aula é um momento que eu consigo me desligar de tudo, eu estou concentrado naquilo ali cara, que eu se eu estou tiver com um falando. problema, se eu tiver com o que for, impressionante. Entra ali, parece que atravessa um portal, assim. Isso, exatamente. Então, aquilo me consome de uma tal maneira, emocionalmente e fisicamente, que eu até reconheço que eu tenho que pensar. Eu estou sempre preparando novas aulas, eu estou sempre preparando, né? Eu estava conversando com uma professora outro dia, ela falou: eu não gosto de servir comida requentada. É isso, eu gosto. Esse período da pandemia, por exemplo, foi um grande aprendizado. A gente começou, né? Que a gente, eu lembro eu trocando ideia com você, onde é que comprava câmera. Você botou no Facebook, Instagram. Alguém tem alguma câmera para indicar? Isso. Rodrigo, tem sim. Aí poxa, consegui comprar uma câmera boa, montei um estúdio, microfones, pá, não sei o quê. Mas aí o que eu pensei? Cara, essa minha aula vai ficar aí pelas redes eternamente. Então eu não posso fazer qualquer aula, né? Então, cara, eu me vi tendo que estudar de novo várias coisas que já estavam no automático. Peraí, o que está falando sobre isso hoje? Aí você vai atrás dos artigos, vai atrás de não sei o quê. Fazendo relevância na sua aula, né? Atualizando aquilo. Então, assim, foi um período cansativo a beça de produção. Mas aí eu já estava mesmo no IF, com dedicação exclusiva. Mas chegou um momento na minha vida que eu optei o seguinte, cara, eu não consigo fazer, como muitos meus colegas fazem, de dar 60 aulas por semana, 70 aulas por semana. Eu não consigo fazer, eu vou adoecer e isso para mim não vai me trazer uma qualidade de vida, né? E foi aí que eu comecei a me preparar mais para fazer minha pós-graduação e dar uma guinada mais para o mundo acadêmico, né? E que é uma coisa que eu adoro fazer, é pesquisa. Né? Então, eu gosto muito de dar aulas, mas ao mesmo tempo a descoberta do universo da pesquisa e poder divulgar aquilo com os alunos. A gente precisa conversar. Tem algumas coisas que mudaram muito hoje e sou muito feliz por isso. Eu também gosto de pesquisa, fiz mestrado. Eu lembro do seu trabalho não segui adiante porque eu quis. Das folhas de mamão. Olha que legal, cara. E aí o que aconteceu? Recentemente eu descobri que a FAPERJ tem liberado editais para empresas privadas. Tipo jovens talentos, bolsas de iniciação tecnológica, doutor na empresa, entre outros. Eu fiz um projeto recentemente, eu submeti e fui aqui pelo ASA. Então estou esperando só assinar para vir uma bolsista, já está tudo certo. Olha que eu maravilha. acabei de submeter agora, antes de ontem, o outro, pedindo mais 2, um doutor e um mestre, para estar com a gente aqui na escola, desenvolvendo inovações, material didático para ser usado aqui, fora daqui. Que bacana. Pela FAPERJ, cara, eu estou fazendo pesquisa dentro da empresa, utilizando o meu conhecimento, a minha formação. Isso está me dando uma satisfação muito grande, porque assim, aquilo que eu pensei assim, eu larguei, não vou mais fazer isso. Estou fazendo. E para o aluno do ensino médio, assim, quanto mais cedo você tem contato com o mundo da pesquisa, né? Isso traz uma qualidade para o seu aprendizado, porque ele começa a materializar aquilo que às vezes ele vê só no mundo abstrato, né? Da sala de aula. Por que não a gente imaginar em fazer um projeto como esse, que esses editais abrem, a gente estudar um pouco mais sobre a história desse casarão, que eu queria conhecer, eu não conheço. Toda essa região em que essa casa está, né? E a gente não sabe. Eu conheço um pouco da história daqui dos proprietários atuais, mas por que em 1926 alguém fez essa casa aqui? Eu tive várias sugestões, já fui atrás, mas não muito, não tive esse tempo. Mas a gente queria muito criar aqui uma memória de identidade na escola para entender quem foi, quem fez, por que fez. Sem dúvida. Essa área aqui, não tanto aqui Alberto Torres, mas a partir ali da Gil de Góes, né? Aquela área toda ali foi o primeiro bairro planejado da cidade de Campos. Né? Uma área alta aqui, né? É um bairro planejado chamado Jardim Maria de Queiroz. E Maria de Queiroz era a proprietária da casa aqui ao lado, a Vila Maria, né? A Finazinha de Queiroz era o apelido dela, Maria de Queiroz, e o marido dela, que era um usineiro aqui da região,
que era proprietário das terras, até lá o Senai. Toda essa parte seria esse bairro, né, o bairro planejado. Então, e voltado para as classes altas, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de usinas, né, que vão morar nesse bairro planejado. E que acabou não saindo da forma como havia sido pensado e planejado. Levou décadas até que a área fosse toda loteada e as casas fossem ocupando, enfim, mas era para ser uma área nobre mesmo. Por isso que você vai atrair tanto esse tipo de arquitetura e esse tipo de casas, né, que passa a ter nessa região aqui, seguindo o modelo da casa da Vila Maria, né, que também é nova, né? Ela não é tão... Às vezes, eu lembro que eu estudava no liceu, eu achava que tudo era da mesma época, casa do liceu, mas são essas casas da década de 20, 10, 20. O númerozinho que lá na frente. Isso, que começam a conversar. Mas, enfim, ações de educação patrimonial. A gente vive numa cidade que tem um patrimônio arquitetônico importantíssimo, né? E que vem sendo assim abandonado por uma falta de entendimento. Eu também hoje sou conselheiro do Conselho de Patrimônio aqui do município, o Copan, né? Representando o IFE. A gente vai encontrar a história desse casal. E a gente vê a dificuldade que a gente tem, porque muitas vezes as pessoas que são até proprietários desses imóveis acham que manter esses imóveis é muito dispendioso e muitos estão interessados em demoli-los para transformar em estacionamento, né? E não percebem assim o quanto que você pode extrair até mesmo de recursos financeiros ao manter esse patrimônio, quanto que ele se valoriza e quantas possibilidades que podem ter, por falta dessa cultura mesmo da preservação. E trabalhar isso com os alunos da educação básica é fundamental, porque ele passa a conhecer a cidade que ele vive, passa a conhecer o porquê daquilo estar ali. Lembro que eu estava falando aqui de pesquisa, meu campo de pesquisa é a história da educação. Então, assim, eu fiz meu mestrado, doutorado e trabalho com isso até hoje, com a história da educação aqui na nossa região, no estado do Rio como todo, mas principalmente aqui na nossa região, né? Eu lembro a minha felicidade quando eu comecei a estudar um experimento bastante inovador, avançado para a época, que aconteceu aqui em Campos, que representa muito da modernidade pedagógica que a gente já teve aqui na cidade, que foi a escola ao ar livre. Eu ouvi falar de escola ao ar livre? Já ouvi falar. Então, escola ao ar livre foi um modelo pensado pelos princípios da educação nova no início do século XX em países europeus. E era uma medida mais de saúde do que de educação. Na verdade, era uma medida preventiva para prevenir o desenvolvimento da tuberculose na vida adulta. Olha. Então, a tuberculose foi uma doença que, né, dizimou populações inteiras no início do século XX, por conta do modelo de cidade que começou a se construir, de urbanização muito fechada, muito espaços pouco arejados, muita poluição, blá, blá. E você sabe disso melhor que eu, o bacilo da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, acaba não atinge a criança, mas na vida adulta aquilo, né? E é uma doença mortal e tal. Antes de você ter penicilina, antes de você ter vacinas, antes de você... Então, você começava a ter essas medidas profiláticas, preventivas, e a escola ao ar livre foi um desses modelos, onde a educação das crianças tinha que acontecer em espaços abertos, né? Em francês é a escola do espaço aberto, plein air, né? E aí, em cada país, em cada língua, você vai ter uma experiência diferente. Cara, a primeira escola desse tipo criada no Brasil foi aqui em Campos. Como teve coisa que aconteceu primeiro em Campos. Então, e na mesma, não é assim, na mesma época em que estavam sendo criadas essas experiências
na Alemanha, na França, na Suíça, que foi um caso bastante bem sucedido. Na Suíça, as crianças eram levadas para o alto dos Alpes, das montanhas geladas, com pouca roupa para criar resistência, iam carregando as carteiras nas costas e montavam assim no meio do espaço aberto, e ali tinham as aulas, acompanhado de uma política de alimentação, superalimentação, para combater a desnutrição, para as crianças pobres, né? E isso era um modelo e que foi implantado no Brasil pela primeira vez aqui em Campos. Só que aqui você não tem os Alpes, você não tem essas montanhas, você não tinha, mas você tinha uma área próxima à cidade, que não era propriamente uma área urbanizada, era um campo próximo ao centro da cidade, né? Onde se construiu um parque arborizado, com lagos, com água corrente, chafarizes e tal. E no meio desse espaço se constrói um pavilhão com colunas, paredes, não tinha paredes, eram só as colunas, tipo coluna grega, assim, né? Tipo o prédio do Fórum aqui, um pavilhão grego com um teto apenas e as colunas, e as paredes eram abertas, né? E nas colunas os professores colavam os cartazes, os mapas e tal, mas a maioria das aulas acontecia debaixo das árvores, do lado de fora. Esse prédio existe ainda hoje. Isso que eu ia perguntar, onde que é? Só que as paredes foram fechadas e ele hoje abriga a Academia Campista de Letras. Essa escola é o que nós chamamos hoje de Jardim São Benedito, né? Era uma escola que seria o equivalente ao ensino fundamental 1 hoje, né? E era a escola ao ar livre Presidente Venceslau Braz, que era o presidente da República, em 1916. Pouco depois de antes da Argentina, antes de várias regiões dos Estados Unidos, onde essas escolas também estavam sendo criadas nessa mesma época, o Brasil tinha essa em Campos. Depois você vai ter uma experiência em São Paulo, e depois você vai ter uma experiência também em Manaus, no meio da floresta amazônica, né? Depois isso não foi muito adiante como um modelo assim, de educação primária, até porque ao longo do século XX houve uma tendência a padronizar a escola. Olha que interessante, né? Você está me colocando. A gente viveu uma pandemia de tuberculose. Na época não tinha equipamento de transmissão de aula online. Exatamente. Foi o que os caras conseguiram fazer para a aula continuar. Para pensar. A gente teve... E durante a pandemia do Covid, né, iniciativas nesse sentido começaram a ser adotadas em alguns lugares, trazendo de volta essa questão da gente conhecer a nossa história. Um século depois. Às vezes tem coisas que se apresentam para a gente hoje como grandes novidades, né? Mas na verdade está repetindo algo que já foi pensado lá atrás e que não teve sequência, né? Por várias razões. Mas por isso é importante a questão da memória, do patrimônio, da história, né? Para a gente estou feliz de ter sabido disso aqui. Repetir aquilo que deu certo e evitar aquilo que deu errado, né? Para não repetir coisas. Mas aquele homem que não conhece a sua história está fadado a... Tem uma frase assim, enfim, novamente. Exatamente, né? Então... Vamos fazer o seguinte, cara, mudando um pouco de assunto, e eu te pergunto, você gosta de música também? Qual instrumento que você toca? Eu toco vários instrumentos. Rapaz, e aí... Mas qual o seu instrumento nativo, assim, que você começou? Bateria. O meu primeiro instrumento foi bateria. Bateria imaginária. Bateria com latas latas de achocolatado e tal, sofá, caixa de sapato. Mas aí eu fui entendendo como é que era, o que se fazia com os pés e como é que era aquilo. Foi bateria. Aí depois chegou à minha mão um violão, assim, emprestado e tal. E eu percebi o seguinte, que eu sou canhoto, né? Eu vou falar isso agora. E aí quando me deram o violão, eu segurei o violão do lado contrário do que todo mundo segura. Aí a pessoa falou, não, mas tá errado. Eu falei, cara, de outro jeito eu não consigo. Aqui eu consigo, quer ver? Aí eu percebi que pulando 2 casas assim, o som mudava numa determinada frequência e tal. Aí eu toquei um parabéns para você, assim, da primeira vez que eu botei a mão no violão. Cara, para mim vai ser mais fácil por esse caminho aqui. Aí eu descobri que se você trocasse a ordem das cordas, ficava igual, então eu fui por esse caminho assim. Não existia
internet, não existia YouTube, Baixinha, não existia, revistinha, mas nas bancas de nas jornal bancas de vendiam umas jornal. revistas Que é muito. com a letra da música E assim, e em cima da sílaba onde se trocava de acorde, a letra correspondente ao acorde, e no final o desenho dos acordes. Então pronto, era o YouTube que a gente tinha para tocar aquelas músicas da Legião Urbana, de 3, 4 acordes. Também não, né? E vendo as pessoas tocarem, obviamente, indo ver ao vivo as pessoas tocarem. Eu levava um papel e uma caneta para anotar os acordes. Isso, exatamente. Então, aí dali eu percebi que a guitarra elétrica é o mesmo shape de acorde, é a mesma coisa, né? E aí, pô, então dá para tocar guitarra também. E aí depois eu percebi que o contrabaixo são as mesmas primeiras cordas ali e tal, e marca aquele grave que tem na nota. E, pô, então dá para tocar esse instrumento também. Então, assim, bateria, guitarra, violão, baixo. Ultimamente eu aprendi a tocar o ukulele, foi o último instrumento que eu aprendi. E tenho tocado também me dedicado mais a tocar piano, teclado. Enfim, música é um negócio. E aí, essa é uma outra coisa também que eu acho interessante nessa conversa aqui, que é profissões e falar disso, porque muita gente eu vejo, assim, às vezes achar que, já que eu vou ser, sei lá, um médico ou engenheiro ou qualquer outra coisa, eu não posso mais tocar, eu não posso mais tocar um instrumento, porque, inclusive, eu já ouvi pessoas falando isso, que isso vai afetar a minha credibilidade profissional. Isso é muito ultrapassado, né, cara? Porque teve um tempo que a música era coisa marginal, né? Então o cara que conheço um cirurgião aí, maravilhoso, que é um excelente guitarrista de blues. Conheço. Cara, não tem isso mais, né? E às vezes as pessoas deixam de... claro, você vai se dedicar profissionalmente a uma área e tudo, mas isso não quer dizer que você tem que abandonar aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta de fazer. Pô, eu tenho uma banda de rock. Você teve várias bandas na vida e hoje você tem uma. Qual é a banda? A banda é uma homenagem aos Beatles, né? Na verdade, eu era fã dessa banda aqui na cidade, de pessoas que eu conhecia apenas de ir ver tocar, assim. Um deles é o Sérgio Máximo, que é professor de inglês. Sérgio Máximo. Sérgio é baixista. Ele é baixista e tal. Já tocamos junto. Então eu via. Eu acho ele o máximo. Ver o Sérgio e tal. Eu ia e gostava muito da banda e tal. E um dos integrantes da banda decidiu sair porque ele não estava, enfim, questões pessoais dele. E aí me convidaram, porque eu ia no show e eu ficava cantando na plateia, fazendo a segunda voz, sei o quê. E aí os caras me chamaram, cara. Aí eu tinha acabado de voltar de Portugal, estava um período complicado do meu doutorado, porque eu tive que correr atrás de um monte de coisa que estava atrasado, estava escrevendo, pesquisando, mas aceitei porque achava que aquilo seria uma válvula de escape importantíssima para mim naquele momento. Eu estava adoecendo mentalmente mesmo, por conta do processo, às vezes massacrante da pós-graduação, que a gente não fala muito, né? Mas a questão do cumprimento dos prazos e, enfim, a quantidade de coisas que a gente tem que aprender e publicar e tal. E se eu não tivesse uma válvula de escape, assim, cara, eu não sei se eu teria, entendeu? Conseguido. Então foi fundamental. E aí eu tive que sair, só que eu estava tocando com os caras que eram os caras que eu assim, admirava, né? Então eu tive que me dedicar bastante também para não fazer feio, né? Você tá tocando e lá hoje eu canto, toco guitarra, toco teclado. Caramba. É o que eles me... E gaita. É o que eles me deixam. É o máximo que eles deixam. Se eles deixassem mais, eu tocaria mais coisa. Mas a gente tem The Day Trippers. Opa. The underline Day Trippers. Tudo junto, que é o nome de uma música dos Beatles. O pessoal pode procurar. Tem o Instagram, é isso aí, @The underline Trippers. E esse ano tá bacana, que a gente tá fazendo pelo menos um show por mês desde o início do ano. Isso é raríssimo. Tocamos agora no último sábado, foi legal. E é uma coisa que eu pretendo fazer por muito tempo, cara. Assim, eu fico vendo lá os caras dos Stones com 80 e poucos anos tocando. Rock virou bem coisa de velho, né?
Mas assim, não me Tem problema. eu não tenho Eu problema faço o nenhum. quê, Eu cara? gosto de estar tocando, Que é gosto de uma coisa legal que você falou aí, né? Rock virou coisa de velho. É, É muito bom ficar velho. Porque a gente tem duas opções. Ficar velho ou morrer. Tem exatamente. outra. E é inevitável, né? É. Não adianta As tentar duas retardar coisas. nenhum desses dois. Bom, morrer até dá pra retardar. Dá. É só você não ficar se jogando, né, Nem no alto do usando prédio, né? substâncias erradas. Seja lá Exatamente. qual for. Nada além qualquer coisa além da dose pode ser fatal, né? Mas mesmo assim, por mais que você, né, evite, é inevitável no final das contas. Então, cara, viver a vida do jeito que te dá prazer, Enfim, né, galera? A ser gente vê assim, feliz. todo mundo quer ser feliz. Felicidade o tempo todo não existe. Né? Não busquem isso porque não dá. Mas a gente tem que ser feliz na nossa profissão, a gente tem que ser feliz buscando válvulas de escape que nos dão prazer. Né? E isso é muito importante. Uma escolha de profissão, porque nessa série aqui, Profissões, a gente quer justamente que o aluno assista e fala, cara, se eu quero ser professor de história, eu passo contato daquele cara lá que eu quero conversar. Porque assim, os processos, a gente também, eu vejo muito hoje, na geração, né, dos nossos filhos e sobrinhos, há uma preocupação muito grande que a nossa geração passa para eles de evitar as frustrações, né? Cara, as frustrações, elas fazem parte do processo. É meio lugar comum até falar isso, mas né, só passando por esses problemas. Tem uma situação que tem acontecido aqui na escola que está sendo muito interessante. E como é uma escola diferente, inovadora, mas muito louco, né? Uma inovadora porque faz o que era antigo de novo, bem feito, né? A gente vê os alunos brincando no pátio, sem o celular, e aí eles ralam o joelho, eles quebram o vidro, e a gente começou numa alegria. Cara, quebrar um vidro. Né? Por quê? Porque eles estão jogando vôlei. Se não tivesse, não tinha vidro quebrado. Aí uma reunião de pais da mãe. Queria agradecer a vocês porque meu filho chegou em casa com o joelho ralado. Tá chegando nesse nível. Pois é, porque às vezes fica, meu, se quebrou um vidro, meu Deus, isso vai criar um trauma, vai criar um... Não, quebrou só um vidro. Do celular, arranhou o joelho, tá ótimo. Você sabe, você estava falando de Portugal, desse negócio todo. O professor que foi o meu orientador lá, eu estava lá estudando outra coisa, né? Mas estava estudando, na verdade, a relação entre a República no Brasil, a formação da República no Brasil e o papel que a escola pública desempenhou nesse processo, tal, lá no século XX. Mas ele, ultimamente, o interesse dele é estudar escolas inovadoras. Olha que legal. Experiências independentes, não tem preconceito com iniciativa privada, independente de ser privado, público, mas assim, ações inovadoras, escolas inovadoras e tal. Isso é um tema de interesse de um campo importante dentro da história da educação. Então, quando a gente vê essas iniciativas, quando eu falei lá da escola ao ar livre lá atrás, várias coisas que a cidade já experimentou, né? E ver vocês agora com essas propostas, isso é muito legal. Às vezes, Rodrigo, a gente traz aqui o tradicional. A maior parte do tempo é teste, é prova, é simulado. Mas por que não? A gente tem, tá até ali, depois eu vou te mostrar. Cara, eu tenho aqui nessa sala, já foi feito uma prévia, uma seleção, roteirista, as pessoas que vão entrevistar, quem vai ver a pauta. Isso tem virado a profissão de desejo de boa parte dos pré-adolescentes, por exemplo. Aqui, ó, tá ali, ó. Tem um papelzinho ali. Os caras querem ser digital influencer, mas né? Eu tenho e agora no formato podcast agora tem sido... E aí, mas eu tenho um roteirista, eu tenho um cara que vai pensar tem uma forma de fazer. Eu tenho um cara que vai entrevistar, eu tenho que vai editar os vídeos, a gente tem uma equipe do podcast trabalhando com a gente e que são os alunos. Então, e pode levar ao jornalismo profissional, né? Que tem suas técnicas, enfim. É isso, cara. Por que não ser jornalista? Por que não ser um radialista? O que é um podcast? É um rádio, né? É um rádio, só que não é necessariamente ao vivo. Eu vou confidenciar uma coisa aqui também. Não foi isso pra ninguém, não é nada demais, não. Eu adoro ouvir rádio, notícia. Ótimo. Adoro. Então, o que eu fazia há pouco tempo atrás, antes de conhecer as plataformas de podcast? Pouco tempo, tem 3, 4 anos, antes da pandemia.
eu escutava a AM aqui em Campos. É. Pra ouvir notícia. AM. É. Radiodifusora, continental. E é onde as questões do dia a dia, do cotidiano, da vida real estão ali sendo discutidas. Eu tô ouvindo a Rádio Tupi, que chegava até Macaé, Tupi, Rádio Globo. Isso. Entendeu? E aí eu falei, caraca, agora tem podcast, ou seja, eu posso ouvir notícia a hora que eu quiser, não preciso esperar o programa. Então sai de casa, vem pra cá, ou pra onde eu for trabalhar, ouvindo o podcast, eu vou pra casa, eu volto. E aí você vai aprendendo, e audiobook. A vantagem é que você ouve no momento que você pode, né? O rádio é uma coisa ao vivo. Mas eu também continuo ouvindo rádio, né? Mas que é legal porque você sabe que tem outra pessoa lá, né? Do outro lado, falando, você está conectado a ela ao vivo, isso é... E por mais que toda a tecnologia existe, o rádio está aí. Ele não deixou de existir. Não deixou. Quando a televisão surgiu, achavam que seria o fim do rádio, né? E isso é uma grande bobagem. Deixa aqui o problema, não. Pode ligar o alarme. Pode ligar. Então desliga. Então não liga. Então não liga. Senão vai dar problema. Aqui é muito legal. Durante o dia, a gente está gravando episódio à noite, bate o sinal. Barulho, som de escola, né? Escola. Agora já tá de liga o alarme, não liga o alarme. Não liga, porque eu vou sair aqui, vai fazer barulho. É isso, cara. Rodrigo Rosselini, a gente pode encerrar por aqui. Tem algum show já previsto? Não tem, cara. Tem agora no Nômade, aqui perto do IFE, dia 8 de junho. Manda pra mim que eu vou caminhar. Em breve. Se eu consigo chegar lá, talvez vai ter esteja aí. Tá joia. Ver se eu vou. E obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite, cara. O episódio possa escrever algum comentário, caso aqui não tem essa coisa de segue, compartilha, curte, fica à vontade. Clica no não sei o quê. Fica à vontade. Se quiser escrever algum comentário pra gente, escreve. Se não quiser, não tem problema. Mas ficou aqui o registro de um profissional da história. E eu não conheci parte dessa história, feliz de conhecer, e comecei a perceber, engraçado isso, né? Quanto que a gente já teve junto aí em situações pontuais, eu não te vejo há muito tempo. E como que a gente foi fazer concurso junto? Os caminhos vão indo, né? Mas estamos aqui... Mas o legal de tudo isso, que eu acho assim, é que a gente é professor, entendeu? Por acaso você é de biologia, eu sou de história, mas a gente é professor. E aí quando a gente volta ao início da nossa conversa para encerrar, né? Daquela ideia que ainda meio que se mantém ainda entre os estudantes do ensino médio. Eu sou da humanas, eu sou das exatas, eu sou do não sei o quê. Mas a escolha profissional ela é algo que vai um pouco além disso, né? Eu acho que a escolha profissional é aquilo que a gente falou no início. É pensar não nas especificidades da profissão, mas pensar no que aquela profissão né? Então, assim, se a gente estudasse junto no ensino médio, você seria o cara das ciências naturais e eu seria o cara das humanas. Então, a gente teria profissões diferentes. No entanto, somos professores, né? Então, eu sou tão professor quanto professor de educação física. Às vezes eu me arrependo de não ser professor de educação física. Vai ser uma provocaçãozinha para o pessoal de educação física. Que a gente faz Mas, enfim, é todo mundo professor, entendeu? Assim como o cirurgião plástico é o endocrinologista, ambos são médicos e cada um vai ter sua especialidade lá depois. Então, eu acho legal as pessoas também começarem a pensar na profissão, porque é uma forma de valorizar as profissões, né? De se ver como um profissional daquela profissão, né? Porque às vezes eu tenho colegas... Eu que trabalho numa instituição de educação profissional, né? Muitos professores lá não têm uma formação por magistério, são engenheiros dando aula, e às vezes eles, por décadas, se veem como engenheiro que dá aula. O cara não se vê como professor, às vezes tem dificuldade né, para isso. Então, eu acho que as escolhas, né, por área, por interesse, ok. Mas é importante a gente pensar nessa instituição que vem mudando tanto, chamada profissão, né? Trabalhador, que agora é chamado de, às vezes, empreendedor, às vezes somos trabalhadores, né? E somos profissionais. E as profissões, elas são importantes, precisam ser valorizadas, seja ela qual for.
Bacana essa iniciativa de vocês de A gente discutir vai as fazer profissões. muito mais aqui no podcast, né? A gente traz algumas pessoas aqui em alguns momentos para conversar com os alunos, né? A gente leva em universidades federais, em centros de estudo, para que eles possam conhecer e vivenciar, tudo no intuito de ajudar um pouquinho na escolha, porque às vezes a sua escolha passa até mesmo por uma exclusão. Porque você vai ali e fala, isso eu não quero. Eu sei o que eu não quero. E aí sobrou o que para que eu quero? E aí a gente vai ajudando a você errar menos, a você encontrar um caminho. E também não precisa ter tanta pressa, né? Eles vão trabalhar demais. Né? Tanta pressa. Às vezes você demora um tempo para escolher, às vezes lá no meio de uma graduação você descobre aquilo e faz outro. Eu comecei agronomia, então, sou professor de biologia. Pois é, já fez pedagogia. Exato, enfim. E você vai se adequando porque o mundo vai te levando. Os networks, as amizades, com quem você anda, e você vai entendendo isso. Então, saia de casa, faça amizades, relacione com pessoas fisicamente, não virtualmente. Façam amigos, porque eu ouço muito isso dos alunos aqui. Cara, você conhece todo mundo? Eu falo, pô, cara, eu saio de casa, faço amizade, né? A gente conversa. Então, quando eu te conheci, eu não sabia que você ia ser professor do IF. Quando eu conheci outro colega que é diretor de uma grande empresa, 2 colegas, pô, a gente tocava junto em barzinho. Hoje os caras são... E se eu não tivesse ido lá, eu não tinha feito amizade com esses caras. Então, assim, façam amigos, vivam, entendeu? E lá na sua frente, lá na frente da sua profissão, essas amizades, de alguma forma, poderão estar com vocês, né, trazendo algum tipo de relação de trabalho, ou simplesmente de amizade, ou de fazer um som. Fundamental. Fundamental. Cara, te convido também para nossa festa junina, dia 13 de julho. Bacana. Aqui na escola, com a apresentação da banda dos alunos. Dos alunos, você dos falou pais, dos pais. A gente pensou até o nome da banda, The Fathers. The Fathers. Bacana, legal. Bacana. Parabéns. Também mais uma vez. Um pouco com Beatles aí. E aí, obrigado. Valeu. Um abração.